Olá, amigos do xadrez! Tudo bem? Aqui nessa playlist, básico primeira parte, introduziremos os internautas aos conceitos iniciais do jogo de xadrez, necessários para o início de sua compreensão mais abrangente sobre o jogo e para iniciar a construção de sua base, de seu entendimento correto, que serão de fundamental importância para os próximos níveis. As aulas estão divididas nas playlists de forma a facilitar a organização, compreensão e seu aprendizado, separadas por gênero, em sequência, partindo da aula 1, aula 2, aula 3 e assim sucessivamente. A prática do xadrez desenvolve habilidades cognitivas específicas, tais como o raciocínio lógico, memória, concentração, planejamento, tomada de decisão, que podem ser úteis em outras áreas de sua vida também. Por exemplo, o xadrez escolar pode ser considerado como uma ferramenta pedagógica importante no processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Relacionando-se também com diversas disciplinas, como a matemática, história, artes, geografia, ética, mostrando-se positivo no auxílio do ensino. Modalidades do xadrez. A partida clássica ou tradicional será a modalidade de xadrez estudada de todas as playlists de aprendizado técnico do xadrez, onde dois jogadores disputam a batalha em um tabuleiro, regido pelos padrões oficiais da Federação Internacional de Xadrez, FIDE, sigla em francês para Fédération Internationale des Échecs, fundada em 1924 em Paris. A partir daqui, iniciamos efetivamente o nosso aprendizado técnico para a introdução ao nível básico. Básico, primeira parte. O objetivo do jogo. O objetivo principal do jogo de xadrez é dar checkmate ao rei adversário, ou seja, colocá-lo em uma situação onde ele não tenha rotas de fuga ou como se proteger dos ataques do adversário. Nestes exemplos, o checkmate acontece em um único lance. Entretanto, geralmente para alcançarmos esse objetivo, se faz necessário o trabalho em conjunto das peças, numa coordenação e cooperação orquestrada que nos leva a obter esse sucesso. A tática e a estratégia são os pilares modernos do xadrez, complementando-se e interrelacionando-se o tempo todo, de forma que devemos sempre nos nortear através de seus ensinamentos e aplicações, refletindo e analisando frente a cada situação apresentada. Mais adiante, nas próximas aulas, abordaremos sobre esses temas de forma mais específica. Ainda que esse seja o objetivo principal do jogo, o checkmate, e quando isso ocorre a partida está imediatamente finalizada, game over, existem outros fatores que podem fazer a qualquer momento do jogo um enxadrista desistir da batalha, tais como perda de material, ameaça de checkmate inevitável em alguns lances, estar tecnicamente perdido, mesmo que possa prolongar a partida por muitos lances, ou pelo simples fato de querer abandonar, entre outros, reconhecendo assim a vitória de seu adversário. Geralmente, ele o faz, ou deve-se fazê-lo, de forma cordial, parando o relógio e cumprimentando o adversário. Afinal, não é o jogo dos reis? À medida em que nosso curso for avançando, exemplificaremos tais situações. O tabuleiro. O tabuleiro de xadrez é o mesmo utilizado pelo jogo de damas tradicional. Este tabuleiro é formado por 64 casas alternadas, sendo 32 casas claras e 32 casas escuras, formado por suas fileiras, colunas e diagonais. Cada casa do tabuleiro tem uma nomenclatura própria, definida pelo sistema alfanumérico, indo da letra A até H, na base horizontal do tabuleiro, são as fileiras, e indo do número 1 ao 8, na lateral esquerda, vertical, as colunas. Esse sistema algébrico permite não somente identificar as casas do tabuleiro, como também tem a função prática de anotação das partidas, para serem arquivadas, reproduzidas ou analisadas posteriormente. Mais adiante, nas próximas aulas, introduziremos esse sistema de anotação. A posição correta do tabuleiro é disposta estando a casa branca de H1 à direita do enxadrista ou xadrezista, como são chamados os jogadores e estudiosos do xadrez. Da mesma forma,
estará posicionado o tabuleiro para o adversário. O problema de colocar o tabuleiro da forma incorreta, invertida, é que acarretará na ilegalidade da partida, assim como não permitirá o registro fidedigno da anotação para possível reprodução, além de colocar o rei e a dama nas cores de suas casas invertidas também. Dizemos que as casas centrais em vermelho, representadas pelas casas D4, D5, E4 e E5, formam um pequeno centro, e as casas amarelas adjacentes delimitam o grande centro, concomitantemente ao centro menor, formando assim este perímetro. O tabuleiro também é dividido de forma imaginária em duas alas, a ala da dama e a ala do rei. Agora que nosso tabuleiro já está corretamente posicionado, já podemos ajustar nosso exército para iniciarmos a batalha. Configuração inicial das peças. São 32 peças ao todo no tabuleiro de xadrez, sendo 16 peças claras, geralmente brancas, e 16 peças escuras, geralmente pretas. São elas: peões, torres, cavalos, bispos, reis e damas. As peças brancas são sempre ajustadas na primeira fileira, enquanto que as peças negras são sempre ajustadas na oitava fileira. Iniciamos posicionando nossas 4 torres, as torres brancas em A1, e H1 e as torres pretas em A8 e H8. Seguimos posicionando os cavalos brancos em B1 e G1 e pretos em B8 e G8. Os bispos brancos em C1 e F1 e os bispos pretos em C8 e F8. Para ajustar as posições corretas dos reis e das damas, é só lembrar da regra que diz: dama branca na casa branca do tabuleiro, casa D1, e dama preta na casa preta do tabuleiro, casa D8. Dessa forma, as casas livres ao lado das damas é ocupada pelos reis. Os peões. Temos 16 peões no total. 8 peões brancos, alinhados e colocados lado a lado na segunda fileira, e 8 peões pretos, perfilados, colocados na sétima fileira. Assim sendo, nosso tabuleiro está configurado para iniciarmos a partida de xadrez. As brancas sempre iniciam o jogo. Ao final de cada aula, de forma breve, iremos citar um pensamento de alguma personalidade do xadrez. Um mestre, um profissional ou mesmo um amador ou entusiasta que tenha contribuído para a evolução do xadrez dentro ou fora dos tabuleiros. Na playlist Biografias, você poderá conhecer mais profundamente cada personalidade e sua história. Como não poderia ser diferente, para nossa primeira aula apresento-lhes Wilhelm Steinitz, um enxadrista do Império Austríaco do final do século XIX e o primeiro oficialmente considerado como campeão mundial de xadrez. Steinitz, como é conhecido, contribuiu imensamente para a evolução do jogo ao formular novos pensamentos, teorias de modo mais científico que hoje embasam a teoria moderna do xadrez. Diferentemente do período romântico, onde os ataques diretos ao rei eram predominantes, enfatizando mais as manobras táticas, rápidas e imediatas, Steinitz propôs um novo pensamento, um planejamento estratégico de longo prazo. Em sua citação bem conhecida e imortalizada, Steinitz escreveu, abre aspas, o acúmulo de pequenas vantagens leva a uma supremacia considerável, fecha aspas, fazendo uma referência à fase final do jogo. Ele se tornou campeão mundial
com pouco mais de 50 anos de idade, o que nos dias atuais é considerado praticamente impossível de acontecer. Mas o que é o impossível para aqueles que acreditam e perseguem? Uma utopia? Algo que não se pode alcançar? Ou um sonho distante? Eu não sei. Isso não importa. Nós, seres humanos, estamos em constante transformação, e a busca de nossas realizações, nossos sonhos e objetivos nos faz seguir adiante, neste caminho que traçamos todos os dias na busca persistente do conhecimento e da evolução. Obrigado, amigos internautas, por acompanharem as nossas aulas. Caso vocês não tenham visto o nosso vídeo de apresentação, nele eu explico como é o funcionamento do canal, falo sobre o conteúdo apresentado e trago informações importantes sobre o nosso projeto, o Aprenda Xadrez. Desta forma, você terá uma visão geral sobre a nossa proposta de ensino através dessa plataforma. Se por acaso surgirem dúvidas em relação ao conteúdo apresentado, não deixe de enviar as suas perguntas. Você pode fazê-lo comentando através do próprio vídeo do canal. Espero ajudá-los na solução dessas questões. Para que você seja informado sobre as novas aulas, o novo conteúdo disponibilizado no canal, inscreva-se e ative o sininho para que você possa receber as notificações e assim saber quando são lançados novos vídeos, novos conteúdos. Dessa forma, além de você se manter atualizado, você ajuda o canal a crescer de forma que eu possa continuar com esse projeto. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo disponibilizado e não se esqueça, no xadrez, após o jogo, reis e peões são guardados na mesma caixa. Um grande abraço e até a próxima aula.